A paz do Senhor a todos, amém? Quero deixar uma palavra para vocês neste momento, que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 4 e o verso 17, amém? Vou ler apenas o verso 17 e o verso 18 de 1 Pedro, capítulo 4, amém? Que diz assim: pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não crêem no Evangelho de Deus? Como dizem as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? A palavra ela é bem clara para nós. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou. Porque o próprio Jesus, ele nos fala, que ele é o nosso advogado. Mas chegará o tempo que ele será o juiz. Sabe por quê ele falou desse jeito? Porque ele deixou para nós a palavra, a Bíblia Sagrada. Só que tem pessoas que não querem dar ouvido à palavra do Senhor. E tem pessoas que dão ouvido à palavra do Senhor e não obedecem à palavra de Deus. E o tempo do julgamento já chegou, meus irmãos. A própria palavra nos diz que Satanás, ele já está julgado. Satanás, ele já está condenado para o lago de fogo que está por vir. E tem alguns que já se foram desta vida para outra vida, que é a morte. E para aqueles que estão salvos, estão na glória com o nosso Senhor. E aqueles que não estão salvos, estão no tormento. Porque a palavra nos diz, aquele que morre sem a salvação, ele fica no tormento, que é chamado de inferno, que é a primeira morte. E o próprio Jesus, ele nos fala, nos orienta, em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, ele vai nos falar a respeito do inferno, que lá o fogo não se apaga, o bicho nunca morre, e lá as pessoas ficam se rangendo de dor. Então, a própria palavra nos diz, se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Porque a própria palavra nos diz que, primeiro, nós que estamos com o Senhor vamos ser julgados primeiros. Só que há um porém sobre tudo isso daí. O porém é, nem todos serão salvos. Olha que interessante sobre essa palavra. Tem pessoas que estão indo para a igreja, tem pessoas que estão tendo oportunidade, tem pessoas que estão pregando, tem pessoas que estão evangelizando, mas não estão na obediência com o nosso Senhor. E aí? O que será o fim dessas pessoas? O fim dessas pessoas será o inferno. Porque o próprio Senhor Jesus, ele nos orienta também. Ele nos fala que naquele grande dia, muitos falarão: Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo. Mas Jesus vai dizer: apartai de mim, porque eu não conheço. Por quê? A partir do momento que nós conhecemos a palavra do Senhor, nós não somos mais inocentes. Nós não somos mais inocentes. A partir do momento que o Evangelho de Jesus Cristo chega até você, nós não somos mais inocentes. E o julgamento vai começar primeiro com nós, com os pastores, com os diáconos, com as diáconas,
os missionários, missionárias, pastoras, levita, músicos da casa do Senhor, e também daqueles que se batizaram nas águas, porque para se batizar nas águas, você tem que reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu por nós, pelos nossos pecados, e ressuscitou ao terceiro dia. E é por isso que você é batizado, porque é um mandamento dele na nossa vida. Então esse julgamento ele começará por nós. Mas olha que interessante do que a palavra diz sobre esse assunto. Louvado seja Deus. Como dizem as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? A minha Bíblia está corrigida com a linguagem de hoje, mas na velha tradução, João Ferreira de Almeida, está escrito aqui assim, né? O que será daqueles que não foram obedientes ao Evangelho? Os ímpios e os pecadores. O que será dessas pessoas que estão desviadas dos caminhos de Deus? Será que elas serão salvas? Mas é claro que não. Porque a própria palavra nos diz no livro de Hebreus capítulo 6 a respeito dessas pessoas que aceitaram o Evangelho de Cristo, foram batizadas com fogo, com Espírito, receberam os dons espirituais e abandonaram Jesus. Essas pessoas, de vez estarem dando fruto, elas estão dando mato, e com mato a gente não faz nada. Então a pessoa que está desviada dos caminhos do Senhor, ela não será salva. Quantas pessoas eu ouço dizer que não fica na igreja porque a igreja ela tem problema? Gente, qualquer lugar que você for vai ter problema. Não existe igreja perfeita, não existe ser humano perfeito. Quer perfeição? É só o céu. Quer perfeição na pessoa? Olha para Jesus. Mas se você não focar nisso, você está perdido nesta vida. Satanás, ele dá um dom para a pessoa, o dom da burrice. Satanás, ele dá o dom da burrice para as pessoas, e as pessoas aceitam esse dom de Satanás, porque muitos dizem: eu não fico na igreja, prefere ficar desviada, sabendo que desse jeito, se morrer, morre sem a salvação, vai para o inferno. Satanás dá o dom da burrice para as pessoas. Quantas pessoas sabem que não pode trair no relacionamento, que essa traição ela traz consequências, mas mesmo assim as pessoas traem? Quantas pessoas sabem que tem que aceitar Jesus como único suficiente na vida para que venha receber a salvação, mas não aceita? Satanás, ele dá o dom da burrice para as pessoas. E as pessoas, infelizmente, elas aceitam esse dom de Satanás. De vez em receber o dom da sabedoria, que vem do nosso Deus, porque a sabedoria, ela é obediência, sabedoria é fazer a coisa certa, a pessoa prefere o dom de Satanás. E a própria palavra nos diz, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? O que será desta pessoa que usa droga, o fim dela, depois desta vida? O que será desta pessoa que vive tendo relação sexual com uma pessoa fora do casamento, que é chamado de pecado da fornicação? Qual será o fim desta pessoa? O que será desta pessoa que é desonesta? O que será desta pessoa que vive enganando o teu próximo? O que será o fim desta pessoa que não quer saber de dar atenção à palavra do Senhor? O fim desta pessoa será o inferno. Se a própria palavra nos diz que nós que estamos com Deus,
Nós que estamos fazendo o evangelho de Jesus Cristo, já é difícil receber a salvação. Imagine aqueles que não estão com Deus. Imagine aqueles que não querem saber da palavra de Deus. Então reflita sobre esta palavra, porque a salvação, ela é mais importante para mim e para você também. A salvação, ela é mais importante do que o dinheiro que a gente ganha todo final de mês. A salvação, ela é mais importante do que um casamento. A salvação é mais importante do que uma família. A salvação, ela é mais importante na vida do ser humano. É a salvação que só Jesus Cristo pode dar. Quer receber salvação? Tem que obedecer a palavra do Senhor. Tem que ter renúncia dos seus pecados. Tem que levantar as mãos para o céu e agradecer aquilo que tem. E tem que falar: Senhor, misericórdia, me ajuda a suportar a todas as aflições dessa terra, porque nós temos muitas aflições, mas Jesus, ele nos falou que ele também teve aflição, e ele venceu, e que nós que estamos com ele também venceremos. Então nós temos que crer que o melhor na nossa vida ainda está por vir, que não é a terra, não é as viagens dessa terra, não é os prazeres dessa terra, não é a alegria desta terra. O melhor que está por vir é o céu, a Nova Jerusalém, onde a palavra nos diz que lá não haverá choro, nem ódio, nem rancor, nem tristeza. Lá só vai ter gozo e alegria. Mas para isso é só para quem crê. E quem crê, obedece. Porque quem crê e não obedece, a palavra nos diz que essa pessoa nunca creu. E é assim que funciona a nossa vida. O próprio Senhor, ele está nos orientando para o dia do juízo final, que ainda está por vir sobre a nossa vida. Esteja pronto, porque a gente nunca sabe quando será a nossa última hora, a gente nunca sabe quando será o nosso último momento aqui nesta terra. Esteja pronto com as tuas vestes limpas, porque o tempo já está chegando. Esteja com as tuas lamparinas acesas. Vai para a igreja. Vai para a igreja, aceita Jesus como tu único suficiente na tua vida. Muda de vida. Agrada a Deus e não agrada ao homem. Tenta fazer aquilo que é correto, justo, certo, porque o nosso Deus se agrada com isso. Que você possa receber a salvação que vem de Jesus Cristo.